A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom dia. Se você não deu um bom dia para quem está perto de você aí, fala para ele bom dia. Fala para ele sorria. A casa do Senhor é a casa da alegria. Amém? Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Meus irmãos, só reforçando aqui alguns avisos. Domingo que vem nós temos a nossa oferta da gratidão e eu tenho falado para os irmãos que isso é um teste de unidade do nosso compromisso financeiro com essa obra. Os irmãos sabem, nós estamos num ano que nós estamos aí nos propondo, né, a comprar um espaço nosso. Então, essa oferta da gratidão é um teste para ver se todo mundo está realmente envolvido, dedicado a isso. Porque quando nós formos para o nosso espaço, é muito provável que a gente não vai comprar nada totalmente pronto, a não ser, enfim, Deus pode fazer milagres. Os irmãos querem milagres, amém? Então, pois é, então eu retiro o que eu disse, eu creio no milagre, amém? Aleluia. Bem, agora vamos para a palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com você que, se você quiser se lembrar de uma única coisa, a sua vida cristã inteira, para que você realmente responda àquilo que de fato importa, entendeu? E que vai fazer toda a diferença na sua vida, é a mensagem que eu vou compartilhar com você hoje, nesta manhã. Não tenha dúvida alguma disso. Entende? Porque importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Importa que o Senhor seja visto. Toda a sua transformação, tudo aquilo que é caminho de revelação, sabe, para portas abertas na sua vida, para o Senhor fazer você romper limites que ainda te prendem, tudo isso depende de você enxergar a Cristo. É tudo sobre Ele. Inclusive, só fazendo uma propaganda aqui para o pastor Luiz, o nosso pastor, o pastor Luiz vai começar nesse próximo semestre, eu não sei se é em agosto, acho que é agosto mesmo que ele falou, uma nova série de mensagens, né, naquela plataforma, né, isso vai ser, você pode assinar, intitulado O Caminho de Emaús. Caminho de Emaús. Por que o caminho de Emaús? Porque no caminho de Emaús, deve se lembrar, lá em Lucas, Jesus ele encontrou 2 discípulos. E durante todo esse caminho, a Bíblia diz que o Senhor Jesus explicou tudo aquilo que apontava para ele na antiga aliança, no Antigo Testamento. Entende? Na lei e os profetas. Então, o pastor Luiz ele vai se dedicar nesse tempo para poder, nesse estudo, né, para poder apontar para Cristo no Antigo Testamento. E o pastor Luiz mesmo falou que isso vai ser um curso aí longo, né? Ele nem soube precisar quanto tempo vai durar, mas eu recomendo que você acompanhe. Amém? Né? Que você realmente entre lá na plataforma. Existe um pagamento para isso, mas, meu irmão, vale a pena. Amém? Mas vamos voltar para cá. Mateus capítulo 16, verso 24. Abra aí a sua Bíblia. Nosso ar-condicionado aqui da frente, enfim, voltou a funcionar. Amém? Os irmãos não importa com a deselegância de eu ficar tomando aqui uma latinha na boca, não, né? Porque tem irmão que ficou olhando para mim e fala, o que é isso? Pastor, não tem um copo? É porque só tem o da água. Da água eu vou chegar lá ainda. Né? Vim do futebol com os irmãos, né? A equipe aí tinha eu. Acordei todo travado. E lembrei que eu já passei dos 40. Faz diferença. Mas vamos lá. Mateus capítulo 16, verso 24. Acompanhe, por favor, a leitura. E nós vamos ler um texto extenso. Nós vamos até o verso 7 do capítulo 17. Então acompanhe aí, por favor. Está escrito: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
capítulo 17, verso 1, continuando o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está, apenas curva a sua cabeça e peça para que o Espírito Santo de Deus faça você ver Jesus. Amém? Ver Jesus. Não é uma imagem, é no Espírito. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome nessa manhã como igreja. Estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se manifestar de forma extraordinária, incomum, ó Deus, no coração, ó Pai, trazendo entendimento na mente e revelação no Espírito, de tal maneira que nós possamos ver o Filho, ver o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor possa se revelar de uma maneira, ó Deus, surpreendente, ó Deus, de uma maneira realmente nova, mas tudo isso relacionado à imagem do Filho, ó Deus, a imagem do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a nossa única real necessidade, porque à medida que nós contemplamos o Senhor como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, a imagem do Teu Filho, porque convém que Ele cresça. A questão é Cristo ser conhecido, Cristo ser visto, Cristo ser percebido entre nós, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu acabei de ler um trecho longo aqui de Mateus, e eu quero te lembrar que nos evangelhos, nos 3 evangelhos, que é chamado na teologia de evangelhos sinópticos, que são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma narrativa semelhante, apenas o evangelho de João, que tem uma narrativa peculiar. Em todos esses 3, que têm a mesma narrativa, os sinópticos, nós temos o episódio da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. É um texto bastante conhecido da palavra. Só que em cada um desses 3 evangelhos, nós temos uma contribuição significativa de alguns detalhes que não aparecem nos demais. Entende isso? É como se fosse uma perspectiva um pouco diferente da mesma circunstância. Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que vale a pena realmente você ficar lendo e relendo a palavra do Senhor, para você ver o Senhor uma perspectiva nova. Por exemplo, a gente leu em Lucas, mas lá em Marcos nós temos Jesus falando sobre a necessidade dos discípulos perderem a vida não somente por Ele. Porque aqui em Lucas ele falou: quem perder a vida por mim. Só que lá em Marcos 8,35, coloca aí para mim, por favor. Marcos 8,35. Vamos ler juntos aqui, uma só voz? Vamos lá? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Percebe? Então aqui em Marcos é acrescentado a questão do Evangelho. E é importante você saber também, talvez alguns não saibam, mas o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho original, vamos assim dizer, ele que foi o primeiro escrito, entende? Então, Mateus e Lucas, eles já tinham o Evangelho de Marcos escrito e depois foi desenvolvido, de acordo com aquilo que eles lembraram, da parte do Senhor, mas tiveram como base Marcos. Então aqui em Marcos, nós temos um lembrete, que muita gente se esquece, que muita gente pensa o seguinte, fala: não, eu dou minha vida por Jesus eu dou minha vida, por Jesus eu abro mão da minha vida, do melhor da minha vida, mas poucos sabem, ou percebem, ou se recordam, que o Senhor Jesus, Ele falou para você fazer isso, não apenas em relação a Ele, mas em relação a uma mensagem, ao Evangelho. O Evangelho vale a sua vida, entende? Tem uma frase do Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, o pregador batista inglês,
E ele falava muito da graça. E aí, numa época, né, lá na Inglaterra, né, teve um grande crescimento, a igreja dele, ele pregava semanalmente para cerca de 5.000 pessoas. E certa vez ele falou o seguinte, né, e à medida que a obra foi crescendo, se expandindo, ele falou, olha, não vá, falando sobre igrejas, né, não vá numa igreja onde tudo parece ser muito bonito, perfeitamente estruturado. Vá em um lugar, aos domingos, onde o evangelho é pregado. Você está me entendendo a diferença? Então, por isso Jesus falou, você tem que dar a sua vida pelo evangelho também. Paulo, inclusive, resumiu o seu ministério lá em Atos 24, né? Coloca aí, Atos 20, 24, me desculpe. Atos 20, 24, é um texto também muito importante para a minha vida, pessoalmente, posso dizer para os irmãos, que aí Paulo vai e diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para o quê? O que está escrito aí no final? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, o resumo do serviço de Paulo, o resumo do trabalho de Paulo, o resumo da obra de Paulo era para culminar nesse ponto mais elevado da vida de um homem de Deus, nesse ponto mais elevado da vida de uma mulher de Deus, que é o quê? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ser uma testemunha do evangelho, do favor imerecido. Só que veja, em Lucas, né, a Bíblia diz, que a gente leu no início, que o Senhor Jesus, ele levou os discípulos ali, a princípio, para aquele monte, com a finalidade de orar. Orar. E veja, se você for observar, na lei, a antiga aliança, nunca manda você orar. Talvez você nunca percebeu isso. Só que aquele que veio cheio de graça e verdade, ou de verdadeira graça, ele leva os discípulos para o monte para orarem. Por quê? Porque a oração, ela está totalmente alinhada com o Espírito da graça. Por que você tem que orar? Ah, eu tenho que orar porque é uma lei, porque eu sou crente, é uma regra de vida. Não faça a oração dessa maneira. Entende? A oração é, na verdade, uma expressão do favor imerecido. É você reconhecendo diante de Deus, eu não sou merecedor, não sou digno, mas eu quero, porque eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que existe uma obra perfeita que o Senhor realizou e que me dá livre acesso ao trono da graça de Deus. O trono do favor imerecido. Você está me entendendo? Amém? Então a oração está para a graça. A forma da graça é dependência. A forma da graça, em outras palavras, é eu não posso, mas Jesus pode por mim. Entende isso? Por isso, um sinal de quem entende da graça, sabe, tem avançado na graça, nessa escola da graça, né, como diz o pastor Luiz, é que você ora muito. É que você ora por tudo. É que você ora sobre todas as coisas. Sobre questões minúsculas, pequenas, até mesmo como uma vaga de estacionamento num shopping ou no supermercado. Eu oro. Por quê? Porque eu tenho preguiça de andar. Está vendo? Está vendo que minha oração nem é perfeita, está vendo? Não tem virtude nenhuma nessa história, não é? Ora por quê? Para ter uma vaga perto, para só descer do carro quase já dentro do lugar, sabe? Você já cheguei. E Deus sabe disso. E sabe o que Deus faz? Deus responde. Deus responde. Deus responde. Sabe, mesmo nas pequenas coisas. Então, veja bem, a vida daquele que entendeu a graça, realmente ora. Agora entenda uma última coisa sobre a oração. Aqui em Lucas 9. Foi o Senhor Jesus que chamou os discípulos para orar ou foram os discípulos que chamaram Jesus para orar? Quem chamou quem para orar? O Senhor Jesus, não é verdade? Presta atenção no que eu vou dizer, olha para cá. A gente vai começar, inclusive amanhã, acho que não avisou, né? Amanhã tem oração dos homens. 5h30. Cadê os homens de oração aí? Aleluia. 30% dos homens falaram amém. Deixa eu te falar uma coisa, não só para os homens, mas para as mulheres também. Jesus, homem e Deus, perfeito, ele orava. Ele orava. Você está entendendo? Se Jesus, que é Jesus, orava, e não orava de qualquer maneira, tá bom? Na noite anterior à escolha dos discípulos, a Bíblia diz que ele orou a noite inteira. A noite inteira. Então, às vezes, nós temos tomado decisões importantes e não oramos. E repito, eu não estou dizendo que a oração é uma regra, é uma lei. Não é, porque a oração está totalmente alinhada ao Espírito da graça. Então, o Senhor Jesus Cristo, esse que é perfeito,
o maior de todos os homens da história, porque o valor dele excede o valor de todos os homens. Por isso que o Pai aceitou o sacrifício dele. Ele pagou o preço, ele vale mais do que tudo, ele vale mais do que todos. Por isso ele foi o preço do resgate, entende? Da salvação na cruz, que é o que nós vamos celebrar hoje no domingo de ceia. Então, ele orava. Se Jesus orava, será que eu e você temos que orar? Será? Você sabe. Só que esse evento, dessa situação que normalmente nós chamamos de Monte da Transfiguração, embora Pedro chame isso de Monte Santo, ele marcou profundamente a história e a memória realmente de Pedro. Pedro, no texto que nós vamos ler a seguir, ele deixa claro que esse episódio do Monte da Transfiguração, que nós lemos em Lucas, ok? Capítulo 16, 17, Pedro deixa claro que essa circunstância marcou ele tão profundamente que ele se lembrou dessa situação a vida inteira. A vida inteira. E por isso, o propósito principal da última carta de Pedro aos irmãos, ou seja, 2 Pedro, a gente já pode abrir lá, 2 Pedro 1,14, coloca aí, por favor. 14, rapaz, foi goiano demais agora, né? 14. Pedro, ele escreveu a sua última carta só para se lembrar, especialmente para se lembrar desse evento. A gente está no capítulo 1 de 2 Pedro, a última carta da história de Pedro. E saiba o seguinte, meus irmãos. Pedro, ele era o discípulo mais velho do Senhor Jesus Cristo. Era normal naquela época os rabinos terem uma equipe de discípulos, onde tinha um que era mais velho do que os outros, até porque só se fala da sogra de Pedro e de mais nenhuma outra sogra nos evangelhos. Então, Pedro, ao que tudo indica, ele era o único adulto de fato, casado entre os discípulos. Os demais eram tipo adolescentes, pré-adolescentes. E aí, nós temos na última carta da vida de Pedro, ele, ainda mais velho, no auge da sua maturidade espiritual, vai escrever a sua última carta, e o que Pedro escreve? O que Pedro escreve? E detalhe, Pedro sabia que ele estava para se encontrar com o Senhor Jesus. Eu vou mostrar isso para você no texto. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, verso 14, acompanhe, por favor. Está escrito. Olha como é que Pedro começa o verso 14. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. O que é isso, pastor? O que Pedro está querendo dizer? Pedro está falando de uma maneira poética, bonita, né? O seguinte, eu estou sabendo que em breve eu vou partir. É isso que ele falou. Estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Jesus falou para Pedro. Eu não sei se você gostaria de um aviso desse. Eu acho que eu gostaria. Tem gente que tem medo, né? Já pensou? O Senhor Jesus aí aparece para você, fala, servo meu, este é seu último mês nessa terra. E o que você faz? Você chora ou faz festa? Ah, pai, festa. Eu acho que eu iria assim, com toda a reverência, falar, Senhor Jesus, só um pequeno detalhe, eu gostaria de pedir algo, posso pedir para o Senhor? Sim, pode ser nessa semana, um pouquinho mais rápido, né? O tipo agora, né? Teu servo está pronto, vamos? Aleluia, amém? Então, Jesus falou para Pedro, verso 15, mas de minha parte, agora ouça com atenção, por favor, não converse, olha para cá. Mas de minha parte, olha o que Pedro diz, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Você está entendendo o empenho de Pedro, de que todos aqueles que tivessem acesso a essa carta, e a carta de Pedro, diferente, né, das cartas de Paulo, ela tinha um endereço muito mais amplo, porque por isso que ficou carta de Pedro. Não tem aqui o nome da cidade ou do grupo de cidades. Então, é uma epístola geral, é para nós, para todos nós, é a palavra de Deus. Então, Pedro está falando o seguinte, olha, eu estou partindo, só que olha a ênfase que ele dá. No verso 15, vou ler com você mais uma vez. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O que era tão importante para Pedro que ele queria que todos que lessem essa carta se lembrassem? Aí ele vai e diz, verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não,
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro viu Cristo em glória, na plenitude da sua majestade. Verso 17. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Percebe? Pedro está falando, olha, esse ponto de glória, esse momento de manifestação da majestade de Cristo, sabe, nesse ápice, né, de manifestação de Cristo que Pedro viu, ele falou que isso aconteceu quando ele ouviu do Pai, qual frase? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E é importante você saber disso, porque, meu irmão, quando você tem convicção de que você é filho amado de Deus, você é revestido dessa majestade também. Essa é a verdade mais gloriosa. Você está entendendo? Que enriquece de fato você. E aí no verso 18, agora Pedro, ele vai explicar aonde que ele viu essa manifestação majestosa de Cristo, a partir do verso 18. E ele vai também dizer, literalmente agora, o que ele queria que todo mundo se lembrasse, mesmo depois da partida dele. Entende? Verso 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele, aonde, meus irmãos? No Monte Santo. Amém? No Monte Santo. Ou seja, no Monte da Transfiguração. Pedro estava lá. E eu não sei se você já notou o seguinte: o Pai falando que Jesus é o Filho amado, aconteceu em 2 momentos na história de Cristo. No momento que Jesus estava no monte, que é considerado, esse monte é considerado o Monte Tabor, que é considerado o monte mais alto, lá de fato, de Jerusalém. E qual foi o outro momento que Jesus ouviu? Este é meu filho amado que me compraz. Alguém se lembra? Lá do começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, lembra? Foi quando Jesus foi batizado. E os irmãos se lembram qual rio? Lá no Rio Jordão, amém? Que é considerado um dos pontos mais baixos da terra, no que se refere a ponto de planície. Entendeu isso? Pastor, o que isso significa? Significa o seguinte, que nos momentos mais elevados da sua vida, quando você está no Monte da Transfiguração, naquele momento majestoso, glorioso, o que você precisa se lembrar também? Eu sou o Filho amado de Deus. Mas quando você estiver naqueles momentos mais baixos da sua vida, inferiores, sabe, naquele momento que realmente você tem toda a convicção que você não é digno de coisa alguma, você está dando tudo errado, problemas acontecem, você falhou, você tropeçou, você errou, ou seja, tão baixo ali como no nível do Jordão, você também precisa se lembrar nesse momento: eu sou o Filho amado de Deus. Amém? Você tem que se lembrar. Só que, voltando aqui ao verso 15, coloca aí por favor de novo, isso, volta. Veja a ênfase de Pedro: conservarem lembrança de tudo. Mas o que Pedro queria que eles se lembrassem? Ele queria que eles se lembrassem do poder do Senhor Jesus Cristo, que Pedro disse aqui agora, e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro, ele quis nessa última carta destacar essas 2 coisas. É como se Pedro assumisse o seguinte: olha, já que eu estou no final da minha vida, vou escrever minhas últimas palavras. Minhas últimas palavras. Porque Jesus falou para ele que ele estava prestes a deixar o seu tabernáculo. E aí Pedro, ele mostrou, né, que ele queria que fosse revelada a glória e a majestade de Cristo. Por isso, vamos agora para Mateus 17, verso 1. Eu ia dizer algo aqui, mas eu estou muito preocupado com o tempo. Eu quero terminar antes da hora, porque a gente vai ter a ceia do Senhor, mas nós vamos ministrar o Senhor. Vamos lá, vamos para Mateus 17, verso 1, por favor. Mateus 17, verso 1. Alguém chama aí o irmão para colocar. Mateus 17, verso 1, por favor. Isso, obrigado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Lembra? Isso aqui é o que Pedro gostaria que todos se lembrassem. Amém? No dia que uma voz da glória excelsa, que é a voz do Pai, lá no Monte Santo, Pedro chamou de Monte Santo, a gente chama de Monte da Transfiguração. Então esse aqui é o episódio que Pedro queria que nós os lembrássemos, mesmo depois da partida dele. O episódio que marcou a vida dele. Então, verso 2, aliás, continuando no verso 1, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Verso 2, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Veja bem, aqui, nessa transfiguração do Senhor Jesus, nós temos esse rosto resplandecente de Cristo. Ou seja, essa glória que Pedro queria que nós nos lembrássemos. Mas, aqui, em Mateus, nós terminamos de ler, no verso 3 de Mateus 17, aparecem as duas figuras mais ilustres da fé judaica. Moisés e Elias. Moisés e Elias. E muito importante realmente no propósito de Deus. Lá em Apocalipse fala-se de duas testemunhas, não diz o nome, mas fala das obras dessas testemunhas. E praticamente todos os principais comentaristas bíblicos concordam que é Moisés e Elias de novo, no final de tudo. Então eles são muito importantes. Então, por isso que entre esses homens de Deus importantes da fé judaica, ninguém é maior do que Moisés, assim como nenhum profeta maior do que Elias. Então Moisés e Elias foram os maiores heróis da fé judaica, não tenho dúvida alguma disso. Só que Moisés, por um lado, ele representa a lei, e Elias representa os profetas. A lei e os profetas. É uma maneira de nós nos referirmos também ao Antigo Testamento. Mas qual que foi a diferença do trabalho de Moisés e Elias? Vou dizer para você. Moisés, ele foi instrumento de Deus e acabou se tornando como se fosse um legislador da lei. A lei veio por meio de Moisés. Pastor, e Elias? Qual que foi o principal trabalho de Elias? Elias, ele era um restaurador da lei. Todas as vezes que Israel se afastava dos caminhos da lei, o Senhor levantava Elias como um profeta da antiga aliança para restaurar a lei. Ou seja, tudo relacionado à lei. E tudo isso, o ministério de Moisés e Elias, teve o seu tempo e foi encerrado na antiga aliança. Nós estamos hoje na dispensação atual da graça de Deus. O tempo da lei passou, porque o tempo agora é o tempo de Cristo, é o tempo da graça. Então, como Pedro disse que na transfiguração nós temos o conhecimento da volta de Jesus, nós temos que perceber a volta de Jesus aqui também. Como assim, pastor? Pedro está dizendo que ele aprendeu sobre a volta de Jesus nesse episódio, no Monte da Transfiguração, no Monte Santo. E como que a gente pode enxergar a volta de Jesus? Pela representação também de Moisés e Elias. Moisés, ele representa os crentes que morreram e ressuscitaram dos mortos. Que Moisés foi sepultado. Entende? Então, por um lado, Moisés representa esses crentes que já partiram. Amém? E Elias representa aqueles crentes que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Porque como que Elias partiu dessa terra? Ele partiu, sendo elevado aos céus por uma carruagem de fogo. É o que vai acontecer no arrebatamento. E é isso que nós esperamos, amém? Alguém pode dizer, Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Então, nós temos aqui esse exemplo, de volta do Senhor Jesus por meio da vida de Moisés e Elias. Só que continuando em Mateus 17, agora no verso 4, continua observando aí, por favor. Vamos lá. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. 3 tendas. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado com quem me comprazo. A ele ouvi. Esse momento que Pedro, Tiago e João estavam falando isso, quando eles disseram isso, foi o momento que eles acordaram. Lá em Lucas 9:32, coloca lá rapidinho. Lucas 9:32, isso. Olha só, é o momento equivalente a Mateus, amém? Evangelho paralelo, está escrito, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Verso 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Aí o que diz no final, depois da palavra Elias? Não sabendo, porém, o que dizia. Com certeza todos aqui já experimentaram esse momento. Você acaba de acordar, está morrendo do sono e fala coisa com coisa. É na verdade, Especialmente os casados aí já presenciaram esse momento aí com o seu cônjuge, que está ali se recuperando. Fala, o quê? O que você disse? Pastora Ludmila mesmo. Já aconteceu algumas vezes, dela acordar e continuar no sonho. Aí ela fala um negócio, coisa com coisa. Eu falei, querida, eu acordo ela de verdade, entendeu? Está de olho aberto falando coisa assim.
Aí eu falei, não, eita, o que eu estou falando? Eu falei, é verdade. Entende? Igual Pedro. Pedro falou essa conversa de fazer tenda, né, para Moisés, Elias e para o Senhor Jesus. E aí ele tinha acordado do sono. Falou que não deveria falar na verdade. Esse foi o absurdo da vida de Pedro. Então, quando Pedro, ele fala para fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus, o que Pedro está fazendo? Ele está colocando no mesmo nível, essas 3 pessoas. Pedro está equiparando Moisés e Elias com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é como se Pedro dissesse, olha, tem espaço para todo mundo aqui. Moisés, seja bem-vindo, o seu lugar é entre nós. Elias, seja bem-vindo, o seu lugar é entre nós. Senhor Jesus, o senhor já é mais do que bem-vindo, né? Mas o senhor fica cada um na sua barraquinha, tudo barraca igual, entende? Ele está trazendo uma equivalência. Então Moisés, o legislador da lei, Elias, o restaurador da lei, só que qual que é o grande problema? Olha para cá, meus irmãos. Você não pode colocar ninguém no mesmo nível do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Ninguém se compara a Ele. Ninguém está próximo dEle. Eu me lembro, alguns anos atrás, que o pastor Aloísio, firmemente, insistentemente, ele acabou com o roteiro de muitas peças de teatro que se faziam em eventos da igreja. Destruiu o roteiro. Mas ele destruiu para ser o certo. Porque não sei se vocês já viram, de repente você que é crente mais antigo, né, de décadas, né? Eu não sei se, com certeza você já viu em alguma igreja, espero que não seja entre nós. Se for entre nós, me procure no final, que eu quero saber quem são os meliantes. Que é o seguinte, aí vai fazer na peça lá de teatro uma cena de Jesus contra Satanás. Aí Jesus está lá fazendo força, quase perdendo. Aí consegue. Ufa! Parece que Jesus teve que transpirar, parece que Jesus teve que, juntar ali todas as suas forças para vencer Satanás. Mas, meu irmão, a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor vai tratá-lo, como que por um sopro. E aí acabou. Então não tem essa história. E aí desde então, lá na videira de Goiânia, eu espero que aqui também, amém? Bom relembrar essas coisas. Quando se trata desse tipo de guerra, tem que ser tipo piada mesmo, entendeu? Jesus vai, baixa a mão, aí o Satanás, caiu, acabou, entendeu? Simples assim. Não precisa nem tocar. Então ninguém se compara ao Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele estava falando um absurdo tão grande. Veja ainda no verso 5, né? Falava ele ainda. Ele estava falando, verso 5 não, né? Cadê o verso? É o 4, verso 4. Então disse Pedro, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Agora entenda. O que o Senhor Jesus recebeu da parte do Pai foi justamente a confirmação do que eu acabei de dizer para você. O Pai nunca vai permitir alguém colocar como equivalente qualquer pessoa que seja em relação ao seu Filho, Jesus Cristo. E eu pergunto para os irmãos acreditam que Deus, o Pai, é alguém gentil, amável, ou você acredita que Deus, o Pai, é alguém grosseiro, estúpido, bruto, bronco? O que você acredita? O Pai é gentil ou grosseiro? Gentil, amém? Até porque o Pai é amor. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, lá em João 3,16, está falando do Pai. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Ou seja, quem dá o Filho é o Pai. Deus é amor. Amém? Só que, presta atenção numa coisa, meus irmãos. Você tem convicção que seu pai e sua mãe te amam, te amaram, amém? De repente, aqueles que já perderam os pais. Só que o que o seu pai ou a sua mãe, especialmente as mães, mas os pais também, fazem quando um dos filhos, ali na família, dizem algo extremamente absurdo? Um pai amoroso deve interromper, sim ou não? E se for extremamente absurdo, deve interromper de maneira firme, sim ou não? Sim. Então o pai, que é todo amor, bondoso, gentil, veja o que ele disse para Pedro. Volta lá, por favor, para Mateus. Não voltou, né? Mateus 17, coloca aí no verso 5. Isso, obrigado.
Olha só, Pedro ainda estava falando, presta atenção. Olha aqui. Eu pergunto para você, é gentil você interromper alguém que está falando? Sim ou não? Não, não é. Mas dependendo do que se fala, você tem que interromper. E foi o que o pai fez. Aquele que é todo amor e que é gentil. Olha só, falava ele ainda, Pedro, dizendo para ter a barraquinha, um para cada, tudo igual, amém? Moisés, Elias, Jesus. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. O que o pai estava dizendo aqui? Veja, ele falou no singular. Ele falou o seguinte: Pedro, Tiago e João, e fala para todo o povo de Deus agora. Você tem que ouvir o filho. Ouça o filho. A ele ouvi. Você não foi chamado para ficar dando ouvidos a Moisés, antiga aliança, lei. Você não foi chamado para ficar dando ouvidos a Elias, também antiga aliança, o restaurador da lei, embora tenha sido um profeta que fez muitos milagres, mas Moisés também. Moisés também era chamado de profeta, né, pelos judeus. É chamado até hoje. Então você não foi chamado para ouvir Moisés, você não foi chamado para ouvir Elias, você foi chamado agora e para sempre para ouvir Cristo Jesus. Somente Ele, a Ele ouvir. O pai não deixou Pedro continuar com aquela conversinha de barraca igualzinha para todo mundo. Ah, vamos acolher, vamos receber aqui Moisés, ver o que ele tem para falar a nós. Ah, vamos receber, vamos acolher Elias. O que Pedro estava falando em outras palavras? Vamos receber, presta atenção. O que Pedro estava falando em outras palavras é o seguinte: vamos continuar recebendo a mensagem da antiga aliança. Vamos continuar dando ouvidos à lei. Era isso que Pedro estava dizendo. E isso é um absurdo tão grande, uma vez que o filho está presente, que o pai interrompeu a fala de Pedro e disse: a ele ouvi, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Você foi chamado para ouvir o filho, para ouvir Jesus. E o filho, ele vem cheio de graça. Então você foi chamado para ouvir a graça, não a lei. Não a lei, representado por Moisés e Elias, não a lei. É o que o pai disse para os primeiros discípulos, é o que o pai diz para os últimos discípulos. Desses últimos dias, nós fomos chamados para ouvir a graça por meio da obra consumada do Filho. Ouça o Filho, a ele ouvir. Essa é a direção do pai. Moisés estava lá, Elias estava lá. Então, alguém pode perguntar: pastor, mas espera aí, Moisés e Elias, será que eles não tinham algo para falar? Não, porque o tempo deles já tinha terminado. A lei e os profetas cumpriram o seu propósito. O tempo de Moisés e Elias já passou. Agora é o tempo do Filho de Deus. Ouça o Filho. E o que você precisa de ouvir sobre o Filho? É sobre a obra dele. É sobre o que ele já realizou. Moisés e Elias não têm que habitar conosco. Não pode. Não pode. O que deve habitar entre nós é o Filho. É a graça. Por isso que está escrito lá em João capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Coloca aí para mim, por favor. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Está mesmo? Porque nem o versículo eu estou conseguindo ver aqui. Alguém me ajuda? Isso, obrigado. Vamos ler juntos aqui o verso 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você está entendendo? Então, quem que habita entre nós? É o Filho, é Cristo. A palavra que Pedro usou para a barraca, para a tenda, né, para o tabernáculo ali, é a mesma palavra aqui. Então não tem espaço mais para a lei, para a antiga aliança, como motivo para você dar ouvidos. Ah, pastor, vamos ignorar o Antigo Testamento? Claro que não. Eu acabei de falar para você o que o pastor Luiz vai fazer. Então hoje você lê o Antigo Testamento na perspectiva do Novo Testamento. É para achar o Filho. Porque só importa ver o Filho, só importa ouvir o Filho. Só o Filho, apenas o Filho. Paulo também, lá na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, coloca aí para mim, por favor, Hebreus capítulo 1, verso 1. Deixa eu esperar aqui para ver se vai abrir, senão eu leio e os irmãos não acompanham. Hebreus 1, verso 1. Isso. Olha só, verso 1.
havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, entendeu isso? É Paulo dizendo, pelos profetas. E aqui Moisés está entre esses profetas. Nestes últimos dias, verso 2. E olha para cá, só abrindo parênteses aqui rapidinho, meus irmãos. Paulo escreveu essa carta aos Hebreus provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo. Nós estamos em qual ano depois de Cristo? 2000 o quê? 2026. Passou pouco tempo ou muito tempo da escrita dessa carta? E o que Paulo disse aqui nestes últimos dias? Por isso, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu já fui professor de história da igreja há alguns anos no seminário lá em Goiânia. E uma coisa que eu sempre percebi na história da igreja é que toda igreja que passa por um mover de Deus, chamado normalmente de avivamento, nessa igreja existe um espírito de últimos dias. Um espírito de final dos tempos. Esse era o coração de Paulo. Para Paulo, Jesus estava às portas. Por isso que ele falou, nestes últimos dias. Não é apenas um fato em relação ao ministério de Cristo recente. Não, é relacionado à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, mais excelente nome do que de Moisés, de Elias, ou de qualquer ser ou criatura que possa existir na terra, embaixo da terra ou nos céus. Só ele é digno de toda a glória. Só ele é digno dos seus ouvidos, da sua atenção, do seu coração. Ouça o Filho. Foi o que o Pai disse. Ouça o Filho. Só que voltando para Mateus 17, verso 5, por favor. Mateus 17, verso 5. Obrigado, agora foi rápido, foi bom. Está escrito, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Eu quero mostrar alguns detalhes para você aqui, para você perceber como que existe um paralelo aqui desse texto com episódios do Antigo Testamento. E que o Espírito Santo fez questão de colocar isso em contraste, para que você perceba a diferença entre a antiga e a nova aliança. É diferente. A Bíblia diz aqui que essa nuvem que envolveu Pedro, apesar do comportamento absurdo de Pedro, horrível de Pedro, que fez o pai, tão amoroso, tão gentil, tão bondoso, interromper a fala de Pedro e dizer para ele ouvir somente o Filho, só Jesus. Apesar desse absurdo do comportamento de Pedro, uma nuvem que os envolveu tinha qual característica? A nuvem. Qual que é? Está no texto. Segunda linha, fica a dica. Uma nuvem o quê, meus irmãos? Luminosa. 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 Veja, meus irmãos, a luz, ela se refere à graça. Luz diz respeito à verdade. Algo que não pode ser escondido. É quando você descobre luz. Foi uma nuvem luminosa. Agora, se houvesse uma nuvem escura, isso falaria de quê? De trevas. Entende? De algo oculto. Que tem coisa ainda que não foi revelada. Ou seja, é uma categoria inferior. Aí você pode estar falando, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu vou dizer, vou afirmar e ler com você. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 18, coloque aí, por favor. Então, na graça, apesar da falha absurda de Pedro, veio uma nuvem luminosa. Amém? Guarda isso. Agora vamos ver qual era a característica da nuvem na lei. Como ela era? Êxodo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Isso aqui foi o momento da lei, de fato. Verso 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Verso 20. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Rapaz,
Isso aqui era caso de rir. Se eu tivesse nessa época aqui, eu ia rir da cara de Moisés. Moisés falando, gente, não tenha medo. Mas você viu a cena? Numa montanha, trovões, relâmpagos, clangor, trombeta, monte fumegante, fogo. E Moisés falando, calma, não tenha medo. Pessoa, você está dentro da casa, pegando fogo, incêndio, tudo despencando. Aí alguém de fora, calma, fica tranquilo, não tenha medo. Você fala, o quê, rapaz? Como? Você quer correr, você quer ir embora. Não é assim? E aí no verso 20 continua. Deus veio para vos provar. Ah, meu Deus. E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Agora vamos ler o verso 21, todos a uma só voz. Vamos lá? O povo estava de longe, em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Na antiga aliança, era uma nuvem escura, por causa da lei. Porque a lei revela o pecado. Isso causa medo em você. E na antiga aliança, o povo, na primeira experiência com o Espírito Santo, eles estavam de pé e com medo, nuvem escura. Na graça, lá em Atos, a partir do início da igreja, o povo estava assentado, ouvindo. Um grupo de 120 irmãos, até que do alto veio o fogo do Espírito Santo. E você pode ter certeza, se tivesse uma nuvem ali, seria uma nuvem luminosa. Por causa da graça, que essa nuvem que os envolveu, Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus Cristo, Moisés e Elias, lá no Monte Santo, como disse Pedro, ou no Monte da Transfiguração, era uma nuvem luminosa, é outra nuvem. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você viva alguns dias da sua vida, ou esteja vivendo, nestes dias atuais, momentos em que parece que tem uma nuvem escura sobre você. Fala, não, pastor, sobre mim tem uma nuvem escura. Parece que eu estou sempre ali no dia mal, parece que tudo está errado. Mas, irmão, tem uma boa notícia para você. Por causa da obra consumada de Cristo Jesus, porque você está na graça, não existe mais nuvem de trevas sobre você. Há uma nuvem luminosa, aonde aquele que fala ama você. É uma outra nuvem. Eu acredito que os irmãos já devem ter visto em cenas de desenho animado, né, especialmente, uma nuvenzinha escura, sabe, saindo relâmpagos, né, e chovendo. Então, aquilo era justamente esse símbolo do pânico, do pavor. Essa foi a experiência do povo de Deus na lei. Mas na graça, mesmo diante do erro, porque Pedro errou, Pedro pecou, Pedro falou a coisa mais absurda que se pode falar, comparando Moisés e Elias com Cristo Jesus, querendo que todos tabernaculassem com ele, todos habitassem com ele. Ah não, Moisés tem que ter voz entre nós, não, Elias tem que ter voz entre nós, ou seja, a lei tem que ter voz entre nós. O pai não aceitou, ele interrompeu. Não, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Só que essa nuvem que veio, não era mais nuvem de trevas, é nuvem de luz. De luz, de luz. Porque é a luz da verdade, do Evangelho. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João 4,18, coloca aí para mim, por favor. 1 João 4,18. Olha o que está escrito. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor, que é o amor de Deus por você, ok? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é, aquele que tem medo aqui seria melhor. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende? O que você precisa ouvir, meu irmão, no dia mau, no ponto mais baixo da sua vida, é que você é amado. É isso que vai tirar o medo. Se você está com medo, com receio do futuro, do que há de vir, do que vai acontecer, apavorado, não consegue dormir, vive debaixo de ansiedade, de apreensão, e agora, o que vai acontecer? Meu irmão, você não está sendo aperfeiçoado no amor. E você não foi chamado para isso. Não é tempo mais de nuvem de trevas, é tempo de nuvem de luz, da graça de Deus, mesmo diante da sua queda, do seu pecado, como aconteceu com Pedro. E por isso que, para que nós possamos ouvir o Filho, você precisa ter clareza da justiça de Deus, revelada na obra consumada. Vamos lá para Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20. Olha só que maravilha. E daqui a pouco a gente vai ver o mesmo texto na NTLH, mas vamos ler até o verso 24. Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
Aí como se alguém perguntasse para Paulo, por que, Paulo? Aí Paulo responde, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, ou independente da lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você é justificado gratuitamente. Você é inocentado sem mérito, porque uma obra perfeita já fez por mim e por você. Por todos os seus pecados, por todas as suas quedas. Todos. Agora, o mesmo texto, na NTLH, os irmãos conseguem mudar a versão aí para mim? Ótimo, já colocou. O que é isso? Agora está rápido mesmo, hein? Romanos 3:20, acompanhe. Vamos para o verso 20, voltem um pouquinho, por favor. Verso 20. Isso, maravilha. Olha só o mesmo texto na NTLH, como que fica claríssimo, né? Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas, como Elias, dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Então é pela graça. Alguém pode dizer amém? Agora lá em Mateus 17, verso 5, volta lá para Mateus, nosso texto inicial, Mateus 17, verso 5. Lendo com você mais uma vez. Quero chamar de alguém aqui para o teclado, por favor. Mateus 17, verso 5. Falava ele ainda, quando a nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. E então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Aqui no verso 6, nós podemos observar que os 3 discípulos, presta atenção, olha para cá, meus irmãos. Se os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, queriam fazer barraquinha para Moisés e para Elias, eles tinham ou não tinham a mentalidade da lei? Sim ou não? Sim, eles tinham a mentalidade da lei. Se eles têm a mentalidade da lei, quando peca, quando erra, o que você acha quem tem mentalidade da lei? Ele faz o quê? Com medo. Ele fica em pânico. Agachou já lá, se vai, ai meu Deus, é agora, estou perdido. O pai veio contra mim, porque eu errei. Percebe? Mentalidade da lei. Por isso que eles reagiram dessa forma. Com medo. Com medo. Porque eles não perceberam que estavam debaixo de uma outra nuvem. Não a nuvem escura de Moisés, da antiga aliança, mas a nuvem luminosa da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso, voltando para o verso 7, está escrito, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Pedro, na sua segunda carta, que a gente leu no início, ele falou, queria empenhar a sua vida. Não é isso? Para que nos lembrássemos desse episódio. E para encerrar agora, eu vou te falar de maneira bastante prática a respeito do que aconteceu, o que o Senhor Jesus fez, porque é Ele que você deve ouvir. Ouça o Filho, amém? Isso que importa. No verso 7, pode voltar no verso 7, por favor. Veja o que Jesus fez, presta atenção. O que o Senhor Jesus fez? Jesus fez uma sequência de coisas aqui, e é onde eu vou terminar. Assim que Pedro, Tiago e João pecaram, estavam com medo, condenados. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo no dia que você erra, você falhou, você sabe, o seu vizinho sabe, o seu cônjuge sabe, o seu filho sabe, sua filha sabe, todo mundo sabe. Mas
Mas mesmo no seu erro, qual que é a primeira atitude do Senhor Jesus Cristo? O que está escrito? Aproximando-se deles. Tocou-lhes Jesus. Não importa qual seja a sua falha, meu irmão. Não importa qual seja o seu pecado, minha irmã. Se você está dedicado a ouvir o Filho, mesmo após a sua queda, Ele é aquele que aproxima de você e que toca você. Entende isso? Por isso, quando você tropeçar, meu irmão, a questão não é correr do Filho, mas é correr para o Filho. No entanto, no momento que você quiser começar a correr, Ele já veio e Ele decidiu tocar você. Isso é o Evangelho. Então é Ele mesmo quem se aproxima de nós. Não somos nós que nos aproximamos dele. Assim como no início, não somos nós que escolhemos, mas é Ele que nos escolhe. Lembra do que Jesus disse aos discípulos? Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Entende? Você é eleição divina. Você é a escolha do céu. O Senhor Jesus quis você. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não conseguiria escolher. Ele vivificou você porque Ele quis salvar você. Ele quis. Foi iniciativa dele. Ele quem se aproximou de você. Por isso que Davi, homem segundo o coração de Deus, ele pôde dizer lá no Salmo 23, como eu disse domingo passado: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi está dizendo: eu escolhi um caminho de vale e de sombra da morte. Davi estava dizendo: eu escolhi o caminho errado. Eu fui para o rumo que eu não deveria ter ido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Davi sabia que era perfeitamente amado. E o perfeito amor, com o amor de Deus por nós, lança fora todo medo. Por isso que Davi diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ouça com atenção, meu irmão, minha irmã. Todos podem abandonar você, Ele nunca. Você pode cometer algo muito grave. Eu já fui abandonado muitas vezes, de muitas formas, por muitas pessoas. Por gente que fez juramentos, né? Como Pedro: conta comigo, estou aqui até o fim. Lembro de um irmão no início da igreja, um irmão muito precioso. Está lá em São Paulo. Sou muito grato pela vida dele. Mas ele era um desses irmãos. Jamais te deixarei. Aí só faltou falar para ele: rapaz, o galo vai cantar, vigia. É muito ruim você ser deixado, ser abandonado. Mas, meu irmão, se você entender no seu espírito, no seu coração, o quão é precioso, e realmente a única coisa que importa é Ele estar com você. Por isso, no dia mau, no dia da queda, é Ele quem se aproxima e toca você. Ele toca você. É um toque de amor, é um toque pessoal, de afeto, de apoio, de consolo. É o toque que você precisar, porque é só dele que você precisa. Mas a segunda coisa que aconteceu aqui no verso 7, primeiro Ele se aproximou e tocou. Aí depois Jesus vem e fala algo. Ele disse. Veja a fala de Jesus. Quando você ouve o Filho, Ele diz para você: erga-se e não tenha medo. Erguei-vos e não temais. E sabe, uma coisa que talvez você não tenha acesso a essa informação, mas essa palavra erguer, aqui no grego, é como um verbo conjugado, né, no grego, na voz passiva. O que significa isso, pastor? Eu vou te dizer, cadê? Vem aqui. Como é que é o nome do que está do lado do Daniel, hein? Luiz, vem cá, Luiz, rapidinho. Não temas. Não temais. Pode subir aqui, vem cá. Fica aqui, ajoelhado aqui. Joelho, irmão. Joelho é isso aí, tá bom. Fica como se fosse assim, meio agachado, assim, com medo e tudo. Isso, tá vendo? E assim começou o ministério de teatro, Videira Boa Viagem. Pronto. Olha para cá. Ele está aqui. Se o Senhor Jesus tivesse falado para Pedro, Tiago e João se erguerem na voz ativa, tá bom? Seria somente Jesus mandando se levantar. É Luiz, né? Não levanta ainda não, viu, Luiz? Eu vou falar, mas não levanta. É como se Jesus somente mandasse: erga-se, levanta, rapaz. Que isso? Oxi. Como diz minha mãe: tu é homem, rapaz, levanta, né? Como diz manhinha.
Isso seria mandar erguer na voz ativa. É um comando. Só que o Senhor Jesus viu a queda deles. O Senhor Jesus é aquele cheio de verdadeira graça. Aí ele falou para se erguer na voz passiva. Qual que é a diferença? Na voz ativa é só um comando. Na voz passiva é como se fosse o seguinte: se levante, porque eu vou ajudar você a ficar de pé. Eu ajudo você a se levantar. Amém? Vamos dar um aplauso aqui para o Luiz. Amém? Obrigado, Luiz. Pode sentar. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Porque a lei que tem comando: não matarás, não roubarás. Na graça é o Filho chegando a você, mesmo no momento que você está caído por causa do seu pecado. Se você ouve o Filho, Ele vai se aproximar, toca você. Porque veja, faz sentido com a sequência. Ele não acabou de tocar os discípulos? Não foi? Ele tocou, mas ele tocou para quê também? Para falar: levante-se, mas erguendo eles. É Ele que levanta você. É Ele que ergue você. Ele, somente Ele. E quando Ele ergue você, o que acontece? Vem cá, Luiz, de novo. Esqueci uma última parte, vem cá. Você é mais alto que eu ou não? Agora eu estou na dúvida, hein? Pronto. Viu? Só apresentando para as irmãs. Ele é bom, viu? No Teatro Kids lá, se quiser contratá-lo. Rapaz, você está mais alto que eu, você está crescendo ainda, hein? Meu Jesus. Ajoelha de novo, olha lá. Vamos voltar a cena aqui. O Senhor Jesus se aproxima, toca e levanta ele. Erga-se. O que aconteceu agora? Está um em pé do lado do outro, não é isso? O Pai não aceitou ficar lado a lado, Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Mas por causa da graça, por causa da obra consumada de Cristo Jesus, lá na cruz, onde Jesus, uma única vez em todos os evangelhos, chamou o Pai de Deus, porque Ele estava no nosso lugar, para que eu e você hoje, por causa da mesma obra consumada, possamos chamar Deus de Pai. Pastor, o que significa isso? É que na graça você é colocado lado a lado com o Filho, porque a sua identidade é Ele. O Filho está entronizado acima de todo principado e potestade, e você já está nessa posição, assentado com Ele. Entende? É como se o Filho equiparasse você a Ele. É como se o Filho dissesse, olhando nos olhos: olha, agora nós estamos na mesma posição, porque você está em Cristo. Amém? Obrigado, Luiz. Vamos dar mais um aplauso, Luiz. Obrigado. E por último, e não menos importante, no verso 8, está escrito: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Oh, meus irmãos, quando os seus olhos estão no lugar certo, lá no alto, você vai enxergar uma única pessoa, que é a única pessoa que importa você ver e enxergar todos os dias: o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que tomou sobre si todas as nossas maldições, o juízo de todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Você vai enxergar só Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo para você, sem condenação, amém, irmãos? É apenas um ensino para você perceber quando você está deixando de ouvir o Filho, ok? Amém? Não quero condenar ninguém. Mas veja bem, quando você começa a enxergar demais as outras pessoas, tipo o seu cônjuge, o seu patrão, o irmãozinho complicado lá da célula. Ô pastor, como é que o senhor sabe? Toda célula tem, toda igreja tem. E o da igreja, o pior sou eu, tenho certeza. Por isso que eu não estou querendo condenar ninguém, amém? Só uma avaliação mesmo. Quando você começa a enxergar demais as pessoas, meu irmão, você está voltando para Moisés e Elias, porque aí você vira um julgador, um legislador da lei. Entende? Não é o caminho da graça. Quando você está na graça, você vê somente o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Conta-se que uma vez um pastor
recebeu no seu gabinete uma ovelha que queria conversar com ele, conversa muito séria. E aí o pastor foi atender esse irmão, e o irmão falou a respeito de um monte de defeitos, problemas da igreja, dos irmãos da igreja, sabe assim, só julgamento e condenação. Aí o pastor falou o seguinte: olha, irmão, tudo bem, eu consigo te entender, mas eu vou te dar uma tarefa simples para você fazer durante o próximo culto, e no final você me procura. Aí veio o próximo culto, o irmão procurou o pastor deu uma tarefa simples para ele. Pastor entregou para esse irmão 2 copos com água até na borda aqui, no limite, 2, e falou para ele: irmão, durante todo o culto você vai estar andando com esses 2 copos de água entre os irmãos, no prédio da igreja, e você não pode derramar nenhuma gota. Combinado? Eu falei: mesmo, pastor, essa que é a tarefa? Faz ela. Aí o irmão ficou andando de um lado para o outro, para não derramar. De um lado para o outro. O irmão estava olhando para onde, para não derramar? Para o copo. De um lado para o outro, para não derramar. Opa, calma, irmão, derruba não. De um lado para o outro. Aí o irmão chegou no final do culto, procurou o pastor com um copo, os 2 copos. E perguntou: pastor, por que o senhor pediu para fazer isso? Aí o pastor falou para ele: sabe por quê? Eu te pergunto, no culto hoje, entre os irmãos que você tem problema, que você acha difíceis e tudo, você conseguiu ver algum defeito aqui, entre nós, entre os irmãos, né? Enfim, nos detalhes, todos nós aqui. Aí o irmão rapidamente respondeu: pastor, como que eu iria conseguir ver? Eu fiquei o tempo inteiro carregando os 2 copos com água, para não derramar, eu vi só os copos. E o pastor falou: no dia que os seus olhos estiverem realmente somente em Jesus Cristo, você não vai ver mais as falhas, os defeitos dos irmãos, sabe, os nossos erros, e nem os seus próprios, porque importa ver apenas a Ele, o Filho. Por isso, em último lugar, quando os discípulos permaneceram somente ouvindo o Filho, tudo desapareceu, porque nada permanece contra o Filho, se você decide ouvi-lo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou de si mesmo em toda a Escritura, com 2 discípulos lá no caminho de Emaús. Vamos ler lá rapidinho, vale a pena ler esse texto. Lucas 24, 26. Lucas 24, 26, por favor. Quero pedir já para os servos virem com os elementos da ceia aqui à frente, ficarem em pé aqui na minha frente, por favor. Os servos já podem ficar em pé aqui à frente, por favor. Lucas 24, 26 está escrito: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava onde, meus irmãos? Em todas as Escrituras. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é para que seja revelado o Filho. É o Filho que você tem que procurar, porque é Ele que você tem que ouvir. E quando você ouve o Filho: pastor, como que eu ouço o Filho? Meu irmão, a mensagem está aqui. É o que o Filho mandou a gente fazer repetidas vezes, para você se lembrar que essa é a mensagem. A mensagem. Você vai ver somente Ele. E quando você ouve apenas Ele, você vai estar sempre com os olhos erguidos para o alto, enxergando somente Ele. Quero pedir para você ficar em pé. Lá em Romanos capítulo 11, no verso 33. Eu quero ler esse último texto com você. Os irmãos me desculpem, eu estava planejando terminar o culto na hora, mas foi me entregue atrasado também. A gente vai passar um pouquinho, amém? Os irmãos me dão 15 minutos para acabar tudo. Amém? Ótimo. É que só tem esse culto hoje. Eu até pensei, irmãos, eu converso com os irmãos, de divulgar, porque eu demorei para pensar. Eu devia ter pensado antes, né? Falei: irmãos, como teremos apenas um único culto domingo, vai ser de 2h30, né? Para poder valer, né? Vamos lá. Esse texto é Paulo, como se fosse
testemunhando de um êxtase em adoração, por razão de ver somente o Filho, de ouvir somente o Filho. E por isso ele começa dizendo, no verso 33, acompanhe por favor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É para ele. A questão é ele. E o que ele veio revelar a você como mensagem, como lugar para você fixar os seus olhos, seu coração, a sua mente, especialmente nos piores dias, quando você está caído no chão. Ele está com você. Ele se aproxima de você. Ele quem vem até você, toca você, e Ele te manda levantar, de modo que Ele mesmo te ergue. E de repente, ao ouvir o Filho, ouvir atentamente o Filho, ouvir somente o Filho, você vai erguer os seus olhos e irá ver apenas Ele. Amém. Nós vamos ministrar uma canção enquanto distribuímos os elementos da ceia, até que todos recebam. Amém. Aleluia. Erga o seu pão para o alto, por favor. Repita logo após mim, diga assim: Cristo, Tu és tudo que o Pai pode nos dar. E eis-nos aqui como Tua igreja, para comermos e bebermos de Ti, porque Tu és o único suprimento, o único alimento que precisamos. Por isso, ao comer este pão, eu estou recebendo o corpo de Cristo, aonde Ele tomou sobre si todos os meus pecados, todo juízo, toda maldição. Aleluia. Erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é a nova aliança, aliança da graça, feita exclusivamente pelos méritos de Cristo. Ao tomar este cálice, eu estou declarando a aliança do meu Deus e a minha aliança com Ele. E nesta aliança não há culpa nem condenação. Nesta aliança cabe a mim ouvir o Filho, somente o Filho, para que eu veja apenas o Filho. Sozinho, em oração por alguns segundos, enquanto o teclado continua tocando, coma do pão e beba do cálice diante do Senhor. Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, declaro nesta manhã o Teu favor, por causa das palavras do Filho, aquele que decidimos ouvir somente a Ele, conforme a Tua vontade. Porque Ele, ó Pai, é a Tua exata expressão. Quando nós vemos o Filho, nós vemos o Pai. Nós enxergamos o Teu amor e recebemos de Ti. Por isso, ó Pai, enche o coração dos Teus filhos nessa manhã, durante toda essa semana. E que nós sejamos conhecidos como igreja, como aqueles que por onde passam exalam um bom perfume de Cristo. Porque estamos tão apegados a Ele, assim como Ele primeiramente se apega a nós. Se aproxima, nos toca, nos levanta, que nós acabamos exalando o Seu bom perfume. Abençoa, Senhor, cada uma das famílias no retorno para suas casas durante toda essa semana, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: meu irmão, ouça apenas o Filho. Amém, veja somente o Filho. Deus abençoe os irmãos, obrigado por ter ficado até o final.